Fala galera, aqui do Maracanã para tentar explicar para vocês nesse vídeo pós-jogo mais um vexame do Fluminense neste Campeonato Brasileiro. Terceira derrota consecutiva e mais uma atuação pífia. Mas não é só uma atuação, não é só o resultado, é como o time vem se comportando em campo. E dá para elencar aqui uma série de responsáveis, mas não tem como partir para mim hoje do principal deles, que é o próprio técnico Fernando Diniz, que vem insistindo, teimando em erros, apostando, acreditando em jogadores que não estão rendendo em campo, que não justificam a sua presença em campo. A gente vem falando de Felipe Melo, criticando o Felipe Melo. Felipe Melo hoje só foi pro banco porque os dois zagueiros estavam disponíveis. E aí o Cristiano, que não fez um jogo ruim contra o Atlético Goianiense, eu acho que foi até um bom jogo na medida da limitação técnica que ele tem, sai hoje e volta ao Caio Paulista. O Matheus Martins, que não vinha jogando nada há algum tempo, volta no lugar do Natan, que até fez um primeiro tempo razoável, apesar de ter cansado. Então são essas coisas que sabotam. O Diniz, infelizmente, ele se auto-sabota. Essas teimosias, elas trazem consequência. E as consequências a gente está vendo aí. Nesses últimos 3 jogos, 3 derrotas consecutivas, mas não foram apenas derrotas, ou qualquer derrotas. Foram derrotas vergonhosas pela forma como elas aconteceram. Menos até do Atlético Mineiro, mas mostrando uma apatia muito grande. E quando o Atlético Goianiense nem se fala aquela virada absurda. E hoje, um primeiro tempo em que o Fluminense só foi entrar em campo a partir dos 15 minutos. O América, com 10, já tinha criado pelo menos 3 oportunidades. E na terceira, o Juninho foi lá e abriu o placar do jogo. São 13 jogos e 23 gols sofridos. 13 jogos, 23 gols sofridos. Então eu vou falar menos de questões táticas e técnicas aqui. Aliás, táticas principalmente. Porque tem tanta coisa, tem tanto argumento para a gente tentar não justificar, porque é injustificável, esses últimos 3 jogos. É difícil explicar. O Fluminense ele perdeu completamente a sua identidade. A gente olha para esse time e a gente não consegue enxergar mais aquela equipe que já protagonizou jogos excelentes aqui no Maracanã, grandes atuações, que chamou a atenção de todos os times do futebol brasileiro, todas as torcidas, que fez com que o Fluminense chegasse a uma semifinal de Copa do Brasil. Hoje a gente olha para esse time, a gente não consegue enxergar mais nada disso. É um show de horrores, é uma falta de atenção, é um desligamento em alguns momentos da partida que a gente não consegue entender. O Cano no início do jogo, aliás, hoje eu acho que eu posso dizer com tranquilidade, foi a pior atuação do Cano com a camisa do Fluminense. Eu não me lembro de outra tão ruim quanto essa. Assim, errou praticamente tudo, as bolas, os chutes que acertou no gol foram chutes fracos, impedimentos eu perdi a conta, foram para mais de 4. E no início do primeiro tempo não conseguia dominar a bola, mas não era só ele, não. O lado esquerdo do Fluminense, o lado do Caio Paulista, que não deve ser apenas uma coincidência, foi uma avenida. O Everaldo fez o que quis no primeiro tempo. Aliás, quase que o jogo inteiro. O Everaldo mandou, toda hora que ele pegava a bola, aliás, toda a bola no primeiro tempo. Parecia o jogo contra o Fortaleza. Quase toda a bola que o América pegava, criava algum tipo de perigo, criava alguma dificuldade. Isso, o time vinha fazendo gol, hoje nem isso. O desequilíbrio, ele já vinha sendo grande, hoje ele se tornou ainda mais absurdo, porque a zaga continua sendo vazada. A zaga continua, o Fluminense continua levando gols, e hoje não fez. Houve uma queda física que foi, e aí são informações circulando bastidores, que internamente o clube classificou a questão física como um dos principais fatores para a virada, para ter sofrido a virada para o Atlético Goianiense. E hoje não dá para dizer isso, porque o time já começou uma marcha lenta. Não dá para dizer que foi questão física.
Então, para mim, começa já na escalação, insistindo em Caio Paulista. E aí não adianta reclamar do torcedor. Não adianta reclamar do torcedor. Estava na cara que isso ia acontecer. Chega uma hora que enche o saco. Tá todo mundo de saco cheio. Na insistência com os jogadores que não dão retorno nenhum. Estão aí o William Bigode, tá aí Caio Paulista. Estão aí, entrando em quase todos os jogos. E qual o retorno técnico que os jogadores estão dando? Hoje o Alan, que foi contratado, jogador que foi contratado para ser reforço, que teve uma lesão, que se recuperou e está bem, sequer vai para o banco. Mas Marrone, o William, o Wellington, ninguém perde o lugar no banco de reservas. É impressionante isso. Então a escalação para mim ela já foi errada. Eu falei no vídeo do pré-jogo, inclusive, olha, eu acho que o Natan deveria ter uma sequência, porque o Matheus Martins não vem jogando bem. E não adianta botar um cara e tirar no jogo seguinte. Então, assim, por mais o Natan tá jogando pra cacete, não. Mas dá uma sequência pro cara. Por que tirar o Cristiano para voltar com o Caio Paulista? São coisas que a gente não consegue entender, são insistências que o Diniz tem, teimosias que ele tem, que não adianta. A gente pode criticar, o torcedor pode vaiar, que é difícil mudar algumas convicções que ele tem. E o resultado tá aí. Na hora de mexer, no intervalo, aí adivinha quem sai? Caio Paulista sai e Matheus Martins também. Surpreende a você? A mim não. A mim não. E aí vira uma bagunça o time. O Calegari entra na lateral esquerda. Então o Cristiano, quer dizer, o Cristiano joga um jogo como titular, não vai mal, e aí no jogo seguinte entra o Calegari como lateral. Essa questão do André entrar na zaga, hoje o André foi pra zaga. Só que, cara, você desperdiça, o Martinelli não estava bem no jogo, colocasse um zagueiro ali. Aliás, eu não sei, sinceramente, eu não vejo grande diferença nisso. Eu não vejo essa... Quantos jogos o Fluminense ganhou porque foi o Felipe Melo para a zaga ou foi o André para a zaga? Eu queria saber. A gente tem como saber isso? Não. Então hoje eu espero que pelo menos na entrevista coletiva a gente não tenha que ouvir o Diniz sempre com as mesmas justificativas. Ou a gente não pode criticar hoje porque o time perdeu o jogo. E aí depois, assim, o time melhorou, o time teve mais volume no segundo tempo. Ele lutou, ele brigou, ele tentou. Quer o colete aqui, né, Céu? Ah, perdão. Valeu, amigo. Tamo junto, um abraço. Desculpa aí, pessoal, tinha que entregar o colete aqui. Enfim, ao vivo, não estamos ao vivo, mas finge que tá. Então o Fluminense ele teve um volume, ele criou mais chances no segundo tempo, mas também se não criasse, né? Se não pressionasse, mas ainda assim teve chance com o Nino, o Cano finalizou umas 3 vezes, o Nino numa bola levantada na área, ele testou. O Fluminense teve algumas oportunidades, mas muito mais no acaso, não é aquele jogo trabalhado, aquele jogo construído, aquele jogo de aproximação, a gente não consegue ver mais. O Ganso teve alguns bons passes no primeiro tempo, mas sumiu completamente no segundo. E aí não é só uma questão... Chega uma hora que tem que tirar, gente. A questão é quem entra. E aí eu vou entrar fazer uma outra abordagem aqui. A diretoria tem que ser cobrada também. Seu Mário Bittencourt, seu Paulo Angione. Porque o treinador está errando? Na minha opinião, está errando. Merece as críticas? Merece. Mas você olha para o banco, os jogadores que saem do banco não acrescentam absolutamente nada. Por 2 temporadas o Fluminense não tem um lateral esquerdo. São 2 temporadas. O Fluminense não tem um lateral esquerdo. E hoje está improvisando um volante que virou lateral direito e que agora foi para lateral esquerdo. Isso é um absurdo, gente. Marrone. Que contratação é essa do Marrone? Na janela do meio do ano, o Fluminense contratou 2 jogadores. Um que se lesionou e não joga e não é relacionado, mesmo podendo ser. E outro... um cara que não acrescenta em absolutamente nada, que é o que venceu no Marrone. Então, peraí, o que está acontecendo? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Você vai buscar socorro no banco de reservas e não tem. Porque isso a gente vem falando há muito tempo, quando a gente falava sobre disputa de título, até onde o Fluminense poderia chegar, a gente já alertava sobre isso. Olha, no banco de reservas o Fluminense tem um elenco inferior a outros times. E mais uma vez, o time precisa do socorro do banco que não tem. Porque quem vem do banco de reservas acrescenta muito pouco, decide pouquíssimos jogos. O William já decidiu o jogo contra o Goiás, mas são pouquíssimos jogos, é muito pouco. Hoje o Diniz foi chamado de burro pela primeira vez desde que voltou.
Isso não é caso. As vaias para o Caio Paulista, elas já estão acontecendo, não é de hoje. E insiste, e continua. Então pode insistir, mas a crítica vai vir. A vaia vai vir porque a arquibancada ela vai se manifestar. Ô Lessa, você é a favor da vaia durante o primeiro tempo? Eu não sou a favor, eu não gosto de vaia durante o jogo assim. Eu acho que não contribui, atrapalha o time, mas chega uma hora que o torcedor, que eu falei, enche o saco, pô. Enche o saco. Dá no saco. E é assim que o torcedor se manifesta. E, inclusive, a torcida no segundo tempo esperou, tentou apoiar o time, gritou até o final do segundo tempo, quando tirou os jogadores que vinham sendo vaiados. Até o Nino acho que chegou a ser vaiado hoje. Se dá para poupar alguém, apenas o Fábio, talvez, mas ninguém. É uma postura, mais uma vez, apática, um futebol caquético, sem nem sombra daquilo que vinha sendo o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Dessa forma, até o G4 vai ficar complicado. Dessa maneira, vai ficar difícil sonhar com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vai ficar difícil. Se não reagir, se continuar nessa postura aí, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Ou alguma coisa está acontecendo, ou algo precisa acontecer. A gente vai ter que tentar entender. Porque não pode um time falhar tanto, não pode um time levar tantos gols, e não pode perder tanto a essência em pouco tempo como o Fluminense perdeu. Então o Diniz está errando, errou, sim, ok, mas ele não é o único responsável. Os jogadores também, que cometendo falhas de falta de atenção, falhas absurdas, e a diretoria também tem que se manifestar, também tem que aparecer. Porque esse time foi montado com deficiências. O Luiz Henrique é vendido e não vem um ponta de velocidade, e não tem um homem de velocidade para entrar no segundo tempo. Então, meu amigo, aí fica difícil. Não dá para eleger apenas um culpado. A coisa está desandando e é preciso acordar, porque dessa maneira não vai dar. Dessa maneira vai complicar até uma classificação no G4, que a gente entendia ser uma espécie de obrigação por tudo que o time, pela própria expectativa que o time vinha criando desde que o Diniz chegou e assumiu o time e passou a comandar a equipe neste Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Sigo aqui no Maracanã, trazer repercussões da entrevista coletiva do Diniz e também na Zona Mista. Daqui a pouco eu volto com mais aqui no canal do Lessa. Deixa o like no vídeo, por favor, que é muito importante. E seus comentários, evidentemente, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer aqui também, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco.